Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 37º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulo 46, versículos 28 a 34, e livro de Gênesis, capítulo 47, versículos 1 a 31. Livro de Salmos, capítulo 37, e o livro do apóstolo João, sendo os versículos 38b ao versículo 40, e o capítulo 19, versículos 1 a 16. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus e fortalece a nossa visão espiritual. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão através da leitura da Bíblia, como estamos fazendo agora neste exato momento. Ouvir um devocional, semeamos aqui todos os dias, oramos também. Mas eu lhe convido a repetir estas palavras proféticas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão do que será ensinado no dia de hoje. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. E precisamos também incentivar a nossa família, nossos amigos, a lerem a Bíblia. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra adentre em seu coração. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: Já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: Qual é o trabalho de vocês? Respondam: Estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim, vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Israel é apresentado a Faraó. Então José foi e deu a notícia a Faraó: O meu pai e os meus irmãos com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó:
quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes, para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muito se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim.
José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 46, versículos 28 a 34, eu destaco somente o versículo 28. O fato de Jacó ter escolhido Judá para procurar um lugar onde a família poderia se estabelecer indica que confiava nele, o que sugere que os filhos contaram tudo o que aconteceu ao seu pai e estavam novamente em suas boas graças. Agora, Jacó finalmente podia ver a mão de Deus em tudo o que havia acontecido. Apesar de suas falhas no passado, Judá agora se mostrou fiel. E seus descendentes, no final, foram chamados de tribo real. Capítulo 49, versículos 8 a 12. Compreensão do capítulo 47. Exposição bíblica dos versículos 1 a 12. José teve o cuidado de resumir para a família o que significava ser um pastor no Egito, conforme capítulo 46, versículos 33 e 34. O fato de terem levado suas ovelhas e rebanhos com eles indicava claramente que os filhos de Jacó planejavam se fixar naquele país e ali continuar sua vida. Sabendo que os egípcios tinham preconceito contra os pastores, a ênfase de José se concentrou no gado e não nos rebanhos de ovelhas. No entanto, eles não mentiram sobre sua ocupação, mas foram honestos e transparentes para com o faraó. Não podemos deixar de admirar José pelo modo como lidou com a transferência de sua família e a apresentou ao faraó. Ele, sem dúvida, era um administrador talentoso. Em uma terra dedicada à adoração de inúmeros deuses e deusas, era importante que a família de José desse testemunho do Deus vivo e verdadeiro por meio de sua conduta. Pedro referiu-se a esse modo de vida desta forma: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Referência 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Compreendendo o versículo 13, quando a fome acabou e o trabalho na lavoura pôde recomeçar, o faraó era dono de todo o dinheiro do Egito e possuía direitos sobre todas as pessoas e todas as suas propriedades, exceto a terra dos sacerdotes. Foi estabelecido que os fazendeiros tinham de pagar 1/5 da colheita ao faraó como um imposto anual. José não só salvou a nação da fome, mas também estabeleceu um sistema econômico que permitia ao faraó controlar toda a nação. O faraó era um governante pagão que adorava diversos deuses falsos e, mesmo assim, o Senhor trabalhou em seu coração e o usou para cuidar de Jacó e sua família. Referência a Provérbios 21, versículo 1. Muitos cristãos, hoje, pensam que Deus só pode usar seus servos em posição de autoridade, mas ele pode realizar sua vontade até por meio de líderes incrédulos, como o faraó. Ciro, referência Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. Isaías 44, versículo 28. Nabucodonosor, referência Jeremias 25, versículo 9, capítulo 27, versículo 6. E César Augusto, Lucas 2, versículos 1 e 2. E eu encerro a leitura do livro de Gênesis com a compreensão do versículo 29. O desejo de Jacó era que seu enterro fosse um claro testemunho de que ele não era um egípcio que adorava ídolos, mas um homem que cria no Deus vivo e verdadeiro. Quando você deixa de pensar que seu funeral e enterro são os últimos testemunhos públicos que dará, isso leva a querer planejá-los com cuidado. Fazer seu testamento é importante, mas não negligencie seu último testemunho. Sigamos o exemplo de Jacó e planejemos com cuidado nosso sepultamento a fim de que seja ocasião para a glória de Deus.
José não só prometeu cumprir a vontade de seu pai, como mais tarde também pediu a seus irmãos que tivessem o mesmo procedimento em relação a ele. Referência a capítulo 50, versículos 24 a 26. O fim dos maus e dos bons. Salmo de Davi. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles arranjem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham um reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada.
Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 37. Exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Como qualquer cristão maduro que tem passado por sofrimento, Davi examinou bem a situação e avaliou as coisas imediatas e transitórias na perspectiva do fundamental e eterno. Ele encorajou Salomão e o povo a crerem nas promessas de Deus e servirem ao Senhor. No Salmo, ele apresentou 4 promessas inspiradoras aos servos de Deus que questionam o modo como o Senhor está dirigindo o seu mundo. Referências: capítulo 49 e capítulo 73. Exposição bíblica dos versículos 12 a 20. Uma vez que podemos confiar em Deus, não devemos nos preocupar. E uma vez que Deus entende nossa situação, não precisamos temer. Os ímpios tramam contra os pobres e necessitados e agem como animais selvagens prestes a devorá-los. Eles rosnam contra os justos, mas o Senhor ri dos ímpios, pois sabe que o juízo contra eles está chegando. Ele também sabe que as armas dos ímpios se voltarão contra eles mesmos. E Deus sustenta os justos e cuida para que tenham aquilo de que precisam. Referência: Provérbios 15, versículo 16 e capítulo 16, versículo 8. Uma exposição bíblica dos versículos 32 a 40. 3 imagens ilustram o juízo de Deus contra aqueles que o rejeitam e se rebelam contra a sua lei. O julgamento no tribunal, versículos 32 a 34. A árvore, versículos 35 e 36. E a salvação, versículos 37 a 40. Os ímpios observaram os justos e tentaram encontrar alguma razão para acusá-los. A despeito da integridade de Davi e da grande sabedoria de Salomão, o sistema judicial em Israel estava longe de ser eficiente, e era fácil para os ricos oprimirem os pobres e levarem o pouco que eles tinham. Referência: Amós 2, versículos 4 a 8 e capítulo 4, versículos 1 a 3. Contudo, o Senhor é o supremo juiz e ele sabe como livrar os justos de testemunhas mentirosas e juízes subornados. E eu finalizo a compreensão no livro de Salmos, capítulo 37, com a exposição bíblica dos versículos 37 a 40. Nos capítulos anteriores de Salmos, os justos foram descritos como uma árvore frutífera. Aqui, no entanto, o ímpio também é descrito como um arbusto ou árvore florescendo, plantada em solo nativo, onde as raízes podem se tornar profundas. Capítulo 37, versículo 35. Embora pareça estável e bem-sucedido, no entanto, ele não tem chance alguma de escapar do juízo do Senhor. Versículo 36. A árvore não somente morreu e caiu, como também não deixou nenhuma evidência de que havia estado ali. Deus fará o mesmo com os ímpios, que apresentam ser bem-sucedidos e permanentes, mas estão destinados ao juízo. Deus não somente julga os iníquos, mas também resgata os justos de suas garras. Referência: versículos 39 e 40. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás! Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura.
chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem! Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora! Fora! Crucifique-o! Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Amém. Compreensão do livro do apóstolo João, capítulo 18, dos versículos 38 a 40. Destaco o versículo 40. As pessoas foram convencidas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, Mateus 27, versículo 20, cujas convicções religiosas não os motivava para a justiça e a equidade. Sentimentos nacionalistas sempre aumentavam durante a Páscoa e a escolha de Barrabás era um protesto contra Roma. Mesmo que Jesus fosse uma figura popular entre o povo, muitas pessoas ficaram desapontadas por ele não ter conduzido um levante popular para derrubar os romanos. Compreensão do capítulo 19, dos versículos 1 a 16. Versículo 2. Os judeus escarneceram de Jesus por sua pretensão de ser um profeta. Mateus 26, versículos 67 e 68. E agora os gentios zombavam dele por sua pretensão de ser rei. Os tempos verbais usados no texto grego em João 19, versículo 3, indicam que os soldados foram várias vezes até Jesus, escarnecendo dele e esbofeteando-o. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. O fracasso do plano de Pilatos nos ensina uma lição importante. É preciso mais do que sentimento humano para trazer o pecador à salvação. Há uma visão da expiação, chamada de teoria da influência moral, que se encaixaria bem na abordagem do governador. Ela afirma que a percepção dos sentimentos de Nosso Senhor move o coração do pecador para que ele se volte do pecado e comece a amar a Deus. Isso é puramente objetivo e não tem qualquer influência da santidade do Senhor ou da importância de satisfazer a justiça divina. Compreendendo o versículo 6, a cruz envolve muito mais do que uma exposição do sofrimento de um inocente.
Naquela cruz, o Filho de Deus pagou o preço pelos pecados do mundo e, assim, declarou o amor de Deus e defendeu a santidade e a justiça divina. Ninguém é salvo por sentir pena de Jesus, mas pelo arrependimento dos pecados e por confiar no Filho de Deus, o substituto sem pecado. Compreendendo o versículo 10, porque Jesus não respondeu à pergunta de Pilatos? Porque ele já havia respondido a ela, conforme capítulo 18, versículos 36 e 37. Um princípio espiritual básico é que Deus não revela a verdade duas vezes a nós, se falharmos em agir de acordo com a verdade que já conhecemos. Além disso, Pilatos já havia deixado claro que não estava pessoalmente interessado na verdade espiritual. Tudo o que o preocupava era manter a paz em Jerusalém e tentar apressar o julgamento de Jesus de Nazaré. Compreendendo o versículo 11, parte B. Jesus se referia a Ceifás, o sacerdote corrupto que havia esperado pelo veredito de que o galileu deveria morrer. Capítulo 11, versículos 47 a 54. Ceifás conhecia as Escrituras e teve toda a oportunidade de que precisava para examinar as evidências espirituais da situação. Porém, o religioso havia deliberadamente fechado os olhos e endurecido o coração. E eu encerro a leitura bíblica no dia de hoje, compreendendo o versículo 16 do livro do apóstolo João, capítulo 19. Do ponto de vista humano, o julgamento de Jesus era o maior crime e a maior tragédia na história. De acordo com o propósito divino, no entanto, era o cumprimento da profecia e da vontade de Deus. Porém, o fato de que tudo havia sido planejado por Deus não absolvia os envolvidos de sua responsabilidade. De fato, no dia de Pentecostes, Pedro coloca as duas ideias juntas em uma declaração. Referência Atos 2, versículo 23. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.